4º dia de Hack Live aqui em Cannes, direto do iate da Santeria com a Mosaico, onde todo dia aqui a gente está batendo conversas excepcionais com as pessoas que fazem esse festival girar aqui. Esse é o 75º ano do Festival de Cannes, é muito tempo. E eu estou aqui com o Stefan Cole e a Camila Costa, ambos da TBWA, da ID TBWA. Ô Stefan, para a gente começar, você falou que a última vez que você veio foi em 2017. Isso. Que festival que te recebeu aqui esse ano? Cara, primeiro, antes de mais nada, obrigado pelo convite aí. Isso. Poder participar com vocês aqui é um prazer incrível, né? Num lugar maravilhoso como esse. Lindo, né? Inspirador. Porra, demais. Cara, eu fazia aí desde 2017, eu não vinha, né? Eu acho que o festival cresceu demais. Eu tive essa sensação de que as marcas tomaram ainda mais conta do festival. Então, a gente vê hoje lugares que antes a gente meio que circulava ali e tal, virou lugar de reunião, virou lugar de exposição, virou lugar de palestra. O festival cresceu bastante e, como não pode deixar de ser também, eu acho que a criatividade deu uma explodida, né? Porque nesses anos para cá, obviamente a gente não veio em loco, mas é sempre tá acompanhando e a gente vai vendo a evolução criativa do mundo ali, né? As ideias surgindo de todos os lugares, de onde a gente não consegue imaginar, trazendo tecnologia nova, trazendo inovação, trazendo um monte de coisa. Então, fiquei muito feliz de estar aqui dessa vez, poder viver de novo, sentir essa energia aqui, que é muito legal e alimenta a gente, né? A gente sente que, pô, pro próximo ano, o apetite, a fome criativa tá maior, tá abastecida. Ô Camila, Brasil sendo homenageado, o país criativo do ano, o Washington Oliveto sendo homenageado também, merecidamente falando. A gente até agora, no 4º dia, a gente ganhou 5 Grand Prix e temos um shortlist aí em titânio, pode chegar também, são 74 leões nesse ano especial. Como é que a ID TBWA está inserida nesse contexto esse ano? Perfeito, não, de novo fazendo aí as minhas palavras do Stefan, primeiro obrigada, eu acho que esse bate-papo aqui, tudo que vocês têm falado aí nos últimos dias, está trazendo, né, um monte de insight relevante, acho que tem bastante coisa para colocar e respondendo aí um pouco do que você está trazendo, eu acho que o Brasil, ele tem essa tradição, né, o brasileiro, ele não só, ele usa a criatividade ali no dia a dia, mas é a forma dele aparecer, né, para o mercado global. Não é economicamente, muitas vezes, né? Não é através da educação, mas a criatividade sempre fez muito parte ali da alma do brasileiro. E a gente coroa isso aqui, ainda mais num ano como esse, como você falou, já com resultados incríveis. Né? Acho que o Brasil ele vem evoluindo muito, com cases cada vez mais com sentido para as marcas, com sentido social, né? Realmente mostrando que o Brasil ele tem oportunidade para performar criativamente em todos os temas, em todas as categorias, né? Cada categoria criada por Cannes, ano a ano, o Brasil vai lá, aparece, faz bonito, tem coisas bacanas para mostrar. Então, acho que essa coroação, né, o primeiro ano que homenageia um país, e a gente fica muito feliz e orgulhoso de toda a nossa criatividade, que já está espalhada pelo mundo, ser reconhecida e premiada aqui também. Você falou que a cada nova disciplina, a cada nova categoria, a cada olhar de uma maneira diferente nas ferramentas de comunicação, o Brasil performa bem. Eu acho que é um bom momento para vocês falarem de como a ID tem se posicionado, como ela tem acompanhado essas mudanças no mundo da comunicação. Perfeito. Acho que meu primeiro ano em Cannes foi em 2015, e era um festival muito 100% criativo e inspiração. A gente vinha aqui, né, para se inspirar. E a ID nasceu no universo digital e a categoria de Creative Data, por exemplo, foi surgir muito tempo depois. A ID, né, depois de ter nascido ali do digital, meio criatividade e mídia, ela foi para um lugar de conexão muito no business, estratégico com os clientes. Então, a gente sempre esteve muito perto de outras premiações, como o F, por exemplo, e nem tanto, performando aqui em Cannes. E esse ano a gente trouxe projetos super relevantes criativamente também, porque acho que nesse movimento dos últimos 10 anos que eu estou ali liderando a ID,
a gente foi acompanhando esse movimento da evolução dos meios, né, onde o digital foi permeando tudo, onde dados hoje faz sentido em todos os meios. Sim. Não dá para viver sem, né? Resultado, né? Agora os jurados aqui querem ver resultado também. Não é o principal foco, mas todo mundo fala, cara, qual a relevância desse case para a marca, para o negócio, para a sociedade? Sim. Então tá todo mundo interessado. Então acho que a ID foi acompanhando esse movimento, né? Então se conectando mais na criatividade e nos últimos anos, nesse crescimento, a gente foi também trazendo marcas e oportunidades criativas super relevantes, coroando aí com o último ano, onde a gente traz, né, além de Claro, além de Valita, Unicef, Philips, Allianz, só gente Audi, grande, né? É isso, um monte de marca legal que está escolhendo a ID para ser a agência do todo, para ser o agente do futuro. Então a gente, né, recentemente ganhou Shell, Raizen ali através da marca Shell com todos os seus produtos. Tem Bluefit também, né? Bluefit, então junto com o Bluefit também tem Novo Nordics, uma parte de conscientização da saúde, do cuidado muito forte. O Moda Jayco, né, uma marca que vem também para o mercado brasileiro aí, então um lançamento e a localização ali, entrar na cultura do brasileiro com uma marca chinesa. Então tem muita coisa legal acontecendo e pra gente, Cannes é um pouco da coroação de tudo isso. Oi, Stefan, falando assim parece até fácil, mas e para fazer essa transformação na prática? Não, na prática... Quanto tempo demora para fazer? Como é isso? Cara, é uma coisa que a gente vai... Ela é constante, né? A gente vai fazendo e é um passo por vez, porque a gente não pode também virar uma chave, esquecer do background, da origem, do que é a agência. A gente está fazendo um crescimento muito, muito sustentável, muito responsável, né? Principalmente quando a gente fala, o que a Ká estava falando agora, assim, que a agência vem de um background digital, com uma performance muito estruturada, muito reconhecida, e nos últimos anos a gente vem ampliando a questão criativa também, vem ampliando a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de produção. Então, assim, ela vai acontecendo na medida que a gente entende que a gente consegue dar mais um passo. Então a gente vai crescendo e aí vamos performando bem nas concorrências que a gente vem participando, então vamos ganhando cliente que acredita nesse potencial também, e acontece muito da gente ganhar uma conta, e aí a gente começa a trabalhar, eles falam, putz, eles conseguem fazer mais, entrega mais, e entrega mais. No cliente. E aí a gente vai crescendo dentro do próprio cliente, porque eles percebem que a agência, além de todo esse background digital, de performance, de trazer crescimento, de resultado, também traz criatividade, também traz inovação, também traz capacidade de produção. Então é um trabalho muito legal e vir aqui para Cannes é uma coroação interessante, legal também, porque mostra que a gente realmente está enxergando, está olhando para a criatividade como o futuro do negócio mesmo, porque no momento que a gente vive hoje de inteligência artificial, não é novidade nenhuma, provavelmente todo mundo está falando sobre isso, claro. Mas o que sobrevive é a criatividade. Né? O que é o diferencial, né? Vai ser o diferencial, seja uma criatividade aplicada em mídia, seja uma criatividade aplicada na criação das ideias, enfim, ser criativo é fundamental. Então, estar aqui em Cannes respirando tudo isso aqui é muito importante para poder estar dentro desse jogo, né? E se eu puder, acho que agregar uma coisa, né? A TBWA, né? A company aí do Disruption, que é essa coisa do olhar diferente, né? De ser forte, criativo, assim, no extremo, realmente gerar diferenciação. Então a gente pega muito do Disruption da TBWA, né, para elevar aí não só a nossa nossa estratégia, mas também toda essa parte criativa, disruptiva. Então, tem toda essa junção, né, do que é a ID com o que é a TBWA aí dentro desse contexto todo. Então, a TBWA está super forte no festival e a gente bebe muito disso também. Você está há 10 anos na ID. 10 anos. Vou completar 6 anos agora, setembro. Vão ser 6 anos, né? Eu tive... Na TBWA são 11 anos, porque eu estava na Liu. Sim. E da Liu eu fui para a ID. O que é uma experiência muito legal, porque a Liu tem uma história muito diferente da ID. E é muito legal poder participar desses dois
desses dois mundos, assim, né? Desses dois mundos e dentro da mesma rede, vendo a rede também evoluindo, vendo a rede também se atualizando, trazendo direcionais novos, momentos novos, né? Então é um período muito legal. Hein? Eu perguntei do tempo pelo seguinte, porque a gente está falando aqui da mudança de posicionamento, aliás, acompanhando o mercado, se posicionando junto com o mercado, mas eu queria saber de vocês também, porque você chegou há 10 anos, então a agência mudou, mas e você? Quem era você há 10 anos quando você chegou? E quem é você hoje? Depois você fala também, Stefano. Não, claro, na acho sua que... vida, aí eu digo na sua vida mesmo, uma fofoca agora, babado. Não, tá bom, acho que assim, a minha carreira, ela sempre foi estruturada em cima de uma visão de atendimento e de estratégia, né, e de muito foco no negócio. Então, quando eu fui para assumir a cadeira ali de CEO da ID, tinha esse olhar de fazer a ID crescer, né, de muito estratégica para o negócio, e foi aí que a gente encontrou, naquele ano de 2014 até 2017, uma transformação do mercado entre o que eram as agências offline e as agências digitais. A gente encontrou uma especialidade da performance, de estar mais perto do negócio, o que foi tornando também a agência nativa digital mais plugada na estratégia do negócio do cliente. Antes, né, as agências off eram as estratégicas. Sim. Cara, o mundo mudou. Então, as agências estratégicas, muitas vezes agora são as digitais. Elas que puxam, né? Porque a gente está plugada na raiz do negócio ali. Então, essa é a minha trajetória e o que me colocou na ID. E acho que essa evolução criativa, transformar a cultura da agência, muito do que o Steph veio ajudar a gente a criar, tem muito a ver com o meu desafio pessoal de crescimento também, né? Porque por mais que o atendimento, negócios, ele tá plugado em todas as áreas da agência, no momento que eu faço essa transformação na agência também e que eu aprendo todo dia com o time criativo, tem um desafio meu aí. Né, de uma pessoa que é super racional, super números, porque é o que o global discute comigo ali. Então, no final das contas, eu presto conta para o global e é sobre a saúde do negócio. E a TBWA tem isso muito legal, né, de cobrar da gente também uma visão, uma cultura criativa. E aí eu fui me desenvolvendo também aí nessa jornada de desenvolvimento da ID na parte criativa também. Então, para mim é um prazer poder estar aqui aprendendo e discutindo. E tem o fato também de, se você é CEO há 10 anos, você foi uma das primeiras CEOs mulheres também do nosso mercado. Você puxou isso daí. Muitas dificuldades? No começo, sim. Acho que hoje dá um super orgulho olhar, né, quantas agências, e arrisco dizer ali que dentro das top 20 agências, a gente está quase ali no 50% de mulheres na liderança, então, sem dúvida, foi um orgulho. Teve desafio no começo, sim, mas eu acho que o que é muito legal é que o nosso mercado, ele é um mercado aberto, ele é um mercado diverso, em vários recortes. E eu acho que eu tive o privilégio de estar nessa indústria, e esse movimento da liderança feminina, por mais que não seja fácil, ainda não seja a maioria, eu ainda sinto muito por a gente não ter ícones na publicidade brasileira como a gente tem em termos do público masculino, mas olhar essa jornada aí depois desses 10 anos e ver, né, que a gente é quase ali empatado, dá um mega orgulho, assim. Acho que a gente está no caminho certo. E você, Stefano? Vamos falar desses 11 anos no grupo, né? Porque Vamos. Você tem 6 de ID, mas... Mais 5 de Liu. Mais 5 de Liu. Quem você é hoje? Quem você era no início e quem você é hoje? Bom, para começar, há 11 anos atrás eu não era pai, né? Isso já faz uma grande diferença, porque muda tudo, né? Então o Vitor, o meu filho mais velho, o Vitor, estava nascendo exatamente ali, e foi muito engraçado porque... Ele nasceu e um mês depois eu estava entrando na Liu, né? Então a transformação da minha vida nesses últimos 10 anos, obviamente profissional tem muita evolução, mas pessoalmente foi uma evolução tremenda. E aí nesse meio do caminho ainda veio o Theo, que é o meu filho mais novo, que o Vitor está com 11, o Theo está com 6, vai fazer 7 agora. Então não tem como não fazer um paralelo sobre isso, claro. Porque muda até... Muda a lente, né? Muda a emoção, né? A forma como você, como um criativo, pensa as ideias quando você não é pai e depois que você se torna pai é diferente, você se emociona diferente, você se sensibiliza de uma forma diferente, né?
eu costumo dizer que humaniza você, né? Você ser pai, você ser mãe, te humaniza, né? Te faz pensar mais nas pessoas. E eu acho que eu me tornei um criativo melhor nos últimos 11 anos, muito por conta disso também. Porque você se coloca muito no lugar das pessoas que estão sendo impactadas. Lógico que você sempre queria pensando nisso, mas eu acho que a paternidade traz isso mais, sabe? Traz um pouco mais, e eu acho que é o clichê da vida, né? Que você vira o super-herói de alguém, você vira o ídolo de alguém, você vira... Então, trabalhar para saber que meu filho vai ter orgulho do que eu estou fazendo, sabe? Eu acho que tudo isso mexe muito. Claro. E nesses 11 anos, a minha história profissional foi muito legal, então eu cresci muito na Lio, assumi responsabilidades na Lio, consegui fazer grandes projetos na Lio. E dali eu fui para ser diretor executivo da ID, pegando essa transformação que a Ká tá falando, né? Pegando uma agência que era muito engraçado. Eu fazia as primeiras reuniões com a Ká, eu falava, Ká, não tô entendendo nada. E ela falava, mas você vai entender e você vai ficar bom nisso aí. Senta aí Vamos que eu vou te lá, contando no caminho. vamos lá, que você vai pegar andando, vamos. E é isso, né? Hoje tô letrado, né? Eu consigo entender, converso, resolvo coisas com o time, com todo mundo. Então, me sinto um profissional muito mais capacitado, muito mais amplo, mais experiente, com a qualidade criativa, mas também com uma visão do que é um negócio diferente, de uma cabeça diferente. Que eu venho desse background das agências mais tradicionais, né? Vamos dizer assim, né? São mais de 25 anos trabalhando em agências, e a ID foi um bicho diferente e um desafio diferente, né? Porque estamos estruturando coisas importantes do negócio, né? Fazendo esse desenvolvimento criativo importante também, da forma que eu estava te falando, de um jeito responsável, sem fazer loucura, sem fazer apostas que a gente não é capaz de pagar, né? Então, que a gente não acredita, né? Que a gente não acredita, principalmente, né? Então é isso, a gente trabalha muito pensando, putz, o que faz sentido pra gente, né? Então, trazendo para Cannes, né? Por exemplo, a gente, nos últimos 3 anos, a gente, do nosso jeito, vai fazer. Então, nos últimos 3 anos, a gente inscreveu um projeto, em cada um dos anos. Mas quando a gente vai olhar quais são os projetos, cara, são todos projetos que nasceram de análise de dados, são projetos que têm tecnologia envolvida, que tenham, agora, esse desse ano, né, um projeto de áudio, que tem inteligência artificial, que tem coisas... Então são projetos que têm a ver com o que a agência está fazendo, para a gente também não sair perdendo um pouco da nossa identidade, não perder o nosso lugar, né? Uma coisa é você trazer mais uma ferramenta, outra coisa é você mudar completamente a rota e tá reiniciando o tempo inteiro. Sim, sim. Ô Camila, o Stefan estava conversando aqui agora um pouco nesse prisma mais pessoal, e aí você está há 10 anos gerindo equipes e pessoas. Você acha que os homens aí estão mais humanizados, menos embrutecidos? Porque eu tive uma série de conversas essa semana, e é muito legal ver como todo mundo trazendo a questão da família, mas trazendo muito mais humanidade do que era comum a gente conversar no universo masculino. Não, sem dúvida, né? Acho que tem um pouco das experiências pessoais de cada um que o Sté trouxe. Acho que a gente também está recebendo uma geração que tem um olhar, uma relação diferente entre vida pessoal e trabalho, e tem mostrado muito, acho que para a publicidade como um todo, né, o que é conseguir ter um ambiente cada vez mais saudável. E não dá para negar, por mais que o assunto seja mais antigo, né, o quanto a pandemia mudou a liderança, mudou a necessidade do olhar para o outro, para a pessoa, para aquelas pessoas que a gente está liderando, né? Então, eu acho que hoje, na nossa indústria, se a gente não tiver realmente esse cuidado, a gente não vai conseguir ter os melhores talentos com a gente. Porque está todo mundo em busca de uma vida mais equilibrada, não sei se é a melhor palavra, né? Porque ela é cheia de altos e baixos, mas, cara, precisa ser saudável. As relações precisam agregar, né? As relações ninguém está ali só porque vai receber o salário no final do mês. Todo mundo quer que isso faça sentido de alguma forma, né? Tem que ter uma sensibilidade maior hoje, né, também, né? É importante. Então, uma coisa que a gente fala da parte criativa e tudo, e a ID vem crescendo 20% ano a ano, cada vez mais o meu papel
tá em suportar esse crescimento e cuidar das pessoas. Sim. Então, a gente não fala aqui, e é super importante pontuar, que a gente reestruturou muito os recursos humanos da agência também. Então, fala um pouquinho pra gente, eu quero entender qual é o perfil dessas pessoas que estão com você hoje. A ID, ela hoje tem quase ali 350, 360 talentos. É muita gente. Então, cuidar né, de todas essas pessoas realmente dá trabalho. E é uma coisa que a gente gosta, né? A gente quer criar um ambiente saudável, então a gente é muito preocupado, foi uma das primeiras coisas, em estruturar um plano de desenvolvimento, um plano de carreira, um olhar para feedback estruturado. Né? Eu digo, a melhor coisa que a gente pode fazer para a carreira de alguém é poder dar um feedback claro, direto, estruturado e fazer com que isso seja acompanhado ao longo do tempo. Porque a gente sabe, o nosso mercado e a dinâmica aí das novas gerações, todo mundo quer experimentar um pouco de cada coisa. Então, o tempo nas empresas, eu tenho a minha carreira com 9 anos em cada uma das empresas que eu passei. Meus ciclos são de 9, a ID venceu essa marca. Tá em primeiro lugar no ranking. É o primeiro lugar do ranking, né? Onde eu fico mais de 9 anos, porque eu sempre quis construir. Mas não é assim. Então, o olhar para a pessoa de que ela chega, vem um chefe novo, por exemplo, mas ela tem ali registrado, estruturado, um plano de carreira claro. Então, a gente tem dedicado também muita atenção, muito carinho, inclusive, para isso. E cuidar da saúde mental, né, das pessoas, que também, como eu falei, desde a pandemia, é um olhar que a gente tem cada vez mais forte, para que realmente as pessoas tenham na ID um ambiente onde elas se sintam confortáveis para se desenvolver, para desenvolver as suas carreiras, porque estamos numa indústria de serviço. Sim. Se as pessoas não estiverem felizes, com certeza o meu cliente não está feliz. Claro. Né? Então, começa de dentro para fora. Acho que é um pouco disso. No SX, por exemplo, esse ano, um dos temas mais debatidos lá foi a pandemia da solidão, da saúde social. E, claro, isso é um fenômeno global, pós-pandemia. Você falou que tem essa preocupação com seus colaboradores. As pessoas sentem isso? Vocês acham que as pessoas buscam vocês também por ter esse tipo de acolhimento? Sabe? Eu acho, cara. Eu acho que a ID ela tem... É um diferencial de vocês? Eu acredito sim. Porque lá na agência a gente tem até uma brincadeira que quando um colaborador, quando um talento nosso vai embora, a gente fala assim, até daqui a pouco. Porque é questão de tempo, ele vai pedir para voltar. A gente sabe disso. Parâmetro é tudo, né? Não é que aconteceu uma vez, não. Dezenas de vezes em todos os departamentos da agência. Né? Porque a agência ela tem essa coisa cultural dela de ser muito humana. Né? Então eu acho que isso que a Cá está falando da reestruturação de recursos humanos que a gente vem fazendo aí nos últimos um ano aí, né? Passa muito por isso porque, cara, é isso. Como a Cá falou, é uma indústria de serviço onde as pessoas é que fazem o trabalho, que estão ali fazendo. Então, a gente tem que ter a qualidade dessas pessoas no máximo, né? Seja a qualidade técnica delas, seja a questão emocional, seja física, né? Então, a ID é uma agência que proporciona tudo isso. Ela te dá, falando da coisa básica, do pacote de benefício que cuida de você de cima para baixo, entendeu? E tem um cuidado pessoal, né? E hoje a gente vive essa questão ali, né? Muito pós-pandêmico, né? Que é a questão, a discussão que todo mundo tem também, né? Putz, o home office é híbrido, tá voltando todo mundo, volta todo dia, não volta. Tá... Cara, são coisas que a gente, na diretoria da agência, está sempre conversando porque a gente pensa nisso, né? Existem pressões, porque a gente faz parte de um grupo, mas a gente olha e fala assim, cara, vamos tentar fazer aqui o do nosso jeito, aonde a gente consegue, para a gente não perder as pessoas. Né? E não estou falando só a questão de perder na retenção ali do talento, né? Eu estou falando não perder a pessoa, claro, com saúde, com equilíbrio, com a sua melhor, no seu melhor estado, né? Sim, e ainda assim, fazendo todo esse trabalho, é óbvio que a gente tem os problemas também, né? Porque é muito difícil, são indivíduos, cada um tem necessidades específicas, muitas vezes a gente não consegue, aliás, muitas vezes não, acho que ninguém consegue tratar especificamente, né? Mas a gente tenta individualizar ao máximo, ter sempre alguém próximo, conversando, entendendo, porque eu acho que isso faz parte da cultura da agência.
né? Cuidar das pessoas é uma coisa muito, muito importante para a gente. E acho que os desafios que a gente vai viver no futuro, né, já é hoje, acho que o engajamento das pessoas no dia a dia, como o Sté está falando, da coisa do remoto. A gente tem times que estão in-house nos clientes, que demandam um outro tipo de visão, porque estão ali vivendo a cultura do cliente, como é que a gente não deixa essas pessoas desplugadas do que é ID, né? Esse é o principal desafio. Mas a gente está aí, né, conversando no SX ou aqui em Cannes e no nosso dia a dia sobre inteligência artificial. Sim. Então essas pessoas, muitas delas estão genuinamente com receio do espaço que vão ter, da carreira delas, o que vai ser substituído por máquina ou não. Então a gente também precisa treinar muito as pessoas, porque assim, quem não tiver curiosidade, quem não dominar, quem não aprender a trabalhar com esse suporte robótico, né, suporte tecnológico, realmente vai ter menos espaço lá na frente. Então a gente pode promover esses treinamentos. A gente na agência tem uma série de pilotos em todas as áreas, com cada uma das ferramentas, para entender qual que a gente vai escolher para escalar o negócio. A gente tem projetos já bastante relevantes nesse sentido. Então, tem treinamento, tem oportunidade, tem dar as ferramentas certas, né, e fazer o time se sentir seguro nessa transformação, que ela é inevitável. Então, é importante para o negócio da agência que eu traga cada vez mais AI, sim, só que eu não posso deixar as pessoas de lado. Sim. Né? E a gente pode dar esse suporte para que as pessoas se desenvolvam também no que o mercado vai virar daqui a pouco. E como levar isso, como mostrar isso, como deixar isso claro para os clientes também. Porque assim, você conquistar cliente é um trabalho difícil. Porque tá todo mundo querendo o mesmo cliente. Então assim, é muito difícil. Como você consegue passar toda essa filosofia para o cliente, para ele se sentir seguro? Tem uma fórmula mágica? Vai lá, eu acho que é no dia a dia, né? Não tem muito mistério, não. Eu acho que é no dia a dia, trabalhando ali, passando um pouco da nossa forma de conduzir as coisas, da nossa forma de interagir ali, né? Tanto com a nossa equipe quanto com a equipe do cliente. E eu acho que eles sentem, né? O cliente também vai sentindo isso no dia a dia, quando a gente vai... Pro bem e pro mal, a ID é uma agência muito focada pro interno. E esse movimento criativo... Pro bem e pro mal, por quê? Vou contar, assim, porque pro bem, as nossas relações com os clientes são de muito longo prazo. Porque a gente está realmente plugado no negócio. Então, a relação da Claro é uma relação de 8 anos. A relação da Unicef é uma relação de 6 anos. Estável, né? Então, a gente realmente faz, o cliente percebe essa evolução ao longo dos anos e a gente se renovando com eles a cada dia. A Scope, né, ali no Agency Scope, ele mede a satisfação dos clientes e a ID é a terceira agência melhor avaliada no ranking dos clientes, porque realmente ajuda eles no dia a dia e também junto com as Big Techs, está entre os top 20 agentes que os clientes reconhecem que vão levar eles para o futuro. Então, é isso aqui que dá orgulho para a gente. Assim, a gente roda NPS, CSAT com os clientes todos os anos, porque, para o bem, a gente tem esse olhar interno para o cliente, para a operação e para o longo prazo. O mal é que a gente dedica menos tempo, ou atenção, ou prioridade que deveria para fazer essa espuma, para realmente comunicar tudo isso para o mercado. Então, quem está dentro da ID, quem é cliente da ID, quem é talento da ID, sabe o potencial que a gente tem. Não é à toa que a gente cresce ano a ano, mas o mercado sabe menos, né? A gente cacareja menos do que realmente a gente faz. Então, acho que é por isso o bem e pro mal. Que bom que a gente está tendo essa conversa, porque quem acompanhar esse conteúdo aqui vai ter uma noção muito boa do que é ID na parte de dentro, por exemplo. Perfeito, né? Não, a gente super agradece. Tá, e o que vocês acham que vocês vão levar de Cannes aqui pro Brasil? E eu tô falando no campo, claro, no trabalho, mas também no campo pessoal. Vocês conseguiram curtir aqui, conseguiram acompanhar algum conteúdo, reencontrar amigos, porque eu acho que Cannes é uma coisa muito bom, né?
Você encontrar a galera que tá espalhada pelo mundo, que a gente só Exato. encontra uma vez no ano. É isso. Eu acho que, primeiro, poder estar nessa atmosfera que é sempre inspiradora, engajadora, te alimenta, né? E eu acho que essa coisa que você falou, né? Porra, tem brasileiro espalhado pelo mundo inteiro e que a gente só consegue se falar aí via redes sociais, não consegue encontrar, chega aqui, você encontra todo mundo, então ter esse contato é muito bom. Lógico, pela amizade que a gente tem com tanta gente, mas poder escutar também. Né? Então é o momento da gente escutar as pessoas que estão trabalhando em outros lugares, em outros mercados, para entender, putz, eu estou passando pela mesma coisa que você, como é que você está passando por isso, como é que você está lidando com isso. Né? A gente acompanha o trabalho das pessoas, e a gente tem curiosidade de saber como aquilo aconteceu, como você chegou naquele resultado. Né? Então acho que aqui, Cannes sempre me trouxe muita coisa. Primeiro, reforçar minhas amizades, trazer muitos aprendizados, né? Inspiração, então, participar dos painéis que a gente participa, que a gente escuta as pessoas falando, pessoas que a gente admira, que nos inspiram. Então, acho que é sempre muito legal, além do próprio festival em si, da premiação em si, né? Infelizmente, esse ano a gente não performou como a gente queria, o nosso case não alcançou o resultado que a gente esperava, mas serve até para tirar aprendizados disso. Porque a gente vai, conversa com os amigos que foram jurados, escuta, entende o critério, aí vai escutar lá o Inside the Jury para ver como as pessoas estão pensando. Então acho que o festival ele tem assim, são diversos pontos de contato super importantes, que me faz acreditar cada vez mais que é importante a gente estar aqui todo ano para poder viver isso, né? E reforçar essas coisas, trazer esses laços, fazer o contato com o pessoal da própria rede, né? Da TWA, da Omnicom. Então é importante a gente tá aqui porque eu acho que tem muita coisa que a gente leva. Eu levo muita coisa. Eu não consigo nem numerar aqui porque vou precisar de mais tempo aí. Mas tem bastante coisa. Tem bastante coisa. E você, Camila? Não, acho que, né, para não repetir tudo que o Steph falou, e acho que olhar muito para o shortlist, né, e que esse trabalho não acaba aqui. Sim. Porque analisar cada case vai dando para a gente muito dessa bagagem, de entender por que as coisas estão performando, quais são os grandes cases. Então, acho que tem toda uma parte de inspiração e de aprendizado para o movimento que a ID está fazendo, e do meu letramento pessoal, como eu te falei, em criatividade, que está sendo muito rico, né? Poder voltar. Outra coisa é estar junto das big techs, estar junto das novas tecnologias que estão surgindo, que isso aqui virou, né? Se a gente sai do Palais, que talvez seja muito mais sobre criatividade, você vai lá para toda a parte da praia, você vai parando em todos os players que tem coisa nova para contar, que estão com coisas ligando tecnologia, criatividade, inovação, com muita força, com muito investimento, né? O mercado está avançando bastante para aí, então acho que tem disso. Levo muita coisa, não está aqui, mas cada sala que eu entro para ouvir alguém falar, cada conversa que eu tenho com parceiro, com veículo, eu tô com o caderninho ali, porque volto com muita coisa que a gente quer levar para dentro da agência, né, para inspirar, para mostrar o caminho. E como o Steph falou, tem toda a parte da Omnicom, da TBWA, que inspira a gente, que conecta a gente com a rede, com todos os líderes no mundo. E principalmente nesse momento aí que a gente está esperando para o futuro, né, no final do segundo semestre, me dediquei também muito para entender sobre a IPG, sobre o que vai ter de bom aí para agregar desse movimento aí de parceria, de M&A, de aquisição que está rolando. Então, tem também um olhar de negócio, porque vai ser o futuro do grupo, que me interessou bastante, e aqui eu consegui ter bastante contato com tudo isso. Que bom. Agora, para fechar, uma pergunta bem fácil. Começa contigo, Stefan. Se você não fosse julgado por nada, o que você faria de diferente na sua vida? Putz. Se eu não fosse julgado por Nada. Tô falando no campo pessoal, em tudo. O que você faria de diferente na sua vida? Rapaz... Você vai ter um tempo para pensar, hein, Camila? Que perguntinha fácil, hein? É. O que eu faria de diferente na minha vida, cara? Difícil, viu? Eu não sei, cara. Eu acho que... eu vou levar para uma coisa super pessoal, tá? Mas é isso mesmo. Absurdamente pessoal. É isso mesmo. E muito pontual também. Eu perdi meu pai muito cedo.
um acidente de carro. E eu tive a oportunidade de falar com ele na noite anterior. E eu não falei com ele da forma que eu deveria ter falado. E isso é uma coisa que me pega muito, assim, sabe? Porque foi a última oportunidade que eu tive para falar com ele. Então acho que, e de verdade, porra, eu faço terapia há muito tempo na minha vida. E Isso povoa seu isso volta, subconsciente. isso bate bastante. Eu acho que quando eu falei aqui da mudança da minha vida nos últimos anos, me coloco como a coisa do pai, né? Ser pai, uma transformação, com certeza passa por isso. Porque foi sem dúvida Uma questão. é uma questão para mim, assim. Então eu não consigo te falar uma coisa diferente, putz, profissionalmente, cara, graças a Deus, Tá tudo certo. você tem sempre oportunidades de portas para entrar que vão te levar e você pode quebrar a cara, você vai aprender quando você quebra a cara, você pode se dar bem, você vai achar que você tá ótimo, que você tá se dando bem, mas depois você vai quebrar a cara, e você vai aprender e depois você vai abrir outra porta. Então, eu acho que coisas profissionais eu não consigo. Agora, pessoalmente, eu acho que tem coisas que marcam muito a gente, assim, sabe? Que fazem a gente valorizar, pensar. Ainda ontem eu estava conversando com alguns amigos aqui falando sobre isso, né? Sobre quando as coisas são efêmeras na nossa vida ali, né? E a importância de você falar para quem você ama, que você ama, a importância de você ter um amigo que, putz, você tá ali estremecido com esse amigo e não tem, porra, cara, Abraça, conversa. abraça, conversa, ter humildade, né? Então acho que pra mim essas são as coisas mais importantes. Então assim, pra mim uma coisa na vida que eu faria diferente era isso, era ter pensado naquele momento que, putz, amanhã meu pai vai pegar o carro, talvez ele não vai tá vivo, não sei. Né? Então eu poderia ter tratado ele de uma forma diferente, ter conversado com mais paciência, ter falado mais pra ele o quanto ele era importante, enfim, são coisas da vida, assim, mas que eu sou muito sensível com essas coisas, assim, Sim. sabe? Isso é uma coisa que me pega muito. Sim. Eu não sei qual é a tua religião, mas eu tenho a impressão que ele já sabe o que você queria falar. Ah, com certeza, eu sou espírita, né? Eu me conecto sempre com ele, eu tenho essa coisa também. Então eu não tenho dúvida nenhuma de que ele sabe disso. Dúvida nenhuma. Eu também. E você, Camila? Bom, depois dessa, né? É difícil, mas eu acho que, primeiro, né, se eu não fosse julgada por ninguém, acho que a terapia, o que a gente trabalha todo dia, assim, cara, primeiro é tentar não se importar com os julgamentos, né? Então, assim, puta, dane-se. Se eu vou ser julgada, né? A gente trabalha para cada vez ter menos isso, porque a gente não deveria se importar, na real. Sim. Mas a gente se importa com isso o tempo todo, e no mundo corporativo, às vezes a gente acha que a gente tem muito que, né? Então é trabalhar muito para esse não ter que, mas eu acho que cada vez mais eu busco a minha autenticidade. Conseguir colocar para fora o que eu realmente sou, o que eu realmente penso, né? As coisas que eu acredito e não acredito, dizer menos não, ser do jeito que eu sou mesmo e não tentar me encaixar, não me preocupar com o julgamento. Então acho que a autenticidade é algo que eu acho que vai ficar cada vez mais importante em qualquer mercado, né? Porque seja a inteligência artificial, seja qualquer tecnologia ou qualquer outro profissional, cara, se você for autêntico, sendo um bom profissional, tendo coisas relevantes para falar, acho que cada vez mais você não precisa estar preocupado com ter espaço ou não. É isso que né? diferencia a gente do restante, né? É isso. Então, se eu não... Cada vez mais, acho que eu quero ser mais autêntica, ser mais o que eu acredito, com consistência, falar mais sims e mais não para o que eu realmente acho que importa, e vida que segue, né? Confiando que a gente vai ter um caminho aí lá na frente, porque é realmente genuíno. Acho que é isso. Gente, eu acho que eu gostei, eu achei que foi bem legal, eu achei que o papo foi bem gostoso, e nesse lugar especial, nesse dia especial na Riviera Francesa, sabe? Nesse momento onde a gente tem a vida tocada tanto pelo trabalho quanto pela vida pessoal, quanto por essas conversas, por essas emoções. É nesse clima que a gente se despede aqui.
da Camila e do Stefan. Lembrando que daqui a pouquinho a gente está de volta de novo, recebendo mais pessoas fantásticas. Eu não vou dizer quem são, que você vai ter que assistir para descobrir. Esse conteúdo você acompanha no digital do Reclame, da Santeria e da Mosaico. Daqui a pouquinho a gente se encontra de novo. Beijo. Muito obrigado, Super obrigado. gente.